E se eu te dissesse que existe um homem que nunca morreu? Um homem que foi levado por Deus e pode estar prestes a voltar? Essa não é lenda, é Bíblia. E o nome dele é Enoque. Hoje você vai descobrir por que esse personagem misterioso pode reaparecer no fim dos tempos, como uma das duas testemunhas do Apocalipse. Ele nunca morreu. Sim, você ouviu certo. Um homem, de carne e osso, caminhou sobre essa terra há milhares de anos. Foi tirado do mundo, diante dos olhos de todos, e nunca experimentou a morte. A Bíblia diz que ele andava com Deus, e então simplesmente desapareceu. Mas o que talvez você não saiba é que muitos estudiosos, pastores e até mesmo profetas acreditam que esse homem misterioso ainda vai voltar. Prepare-se para conhecer Enoque, o homem arrebatado por Deus. O mesmo que pode estar prestes a retornar para cumprir um papel crucial no fim dos tempos. E se essa história parecer inacreditável, é porque ela realmente é. Mas ela está nas Escrituras. E tudo começa no livro de Gênesis. Na genealogia de Adão, no capítulo 5, encontramos um nome que destoa de todos os outros. Enquanto os patriarcas da época morriam com centenas de anos de vida, o versículo 24 diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não diz que ele morreu, não diz que foi enterrado, não diz que envelheceu, apenas sumiu, foi levado por Deus. Enoque é uma anomalia na linha da história humana. Enquanto todos os outros homens morriam, ele foi simplesmente arrebatado. E isso muda tudo. Mas quem era, afinal, esse homem misterioso? A Bíblia diz que Enoque era o bisavô de Noé. Viveu 365 anos, o mesmo número de dias do nosso calendário, curiosamente, e foi o 7º desde Adão. Esse número carrega significados profundos na simbologia bíblica, representando plenitude, cumprimento, propósito divino. Mas o mais surpreendente vem do que o Novo Testamento revela sobre ele. Em Hebreus 11:5 está escrito: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, ele foi levado vivo aos céus, sem experimentar a morte. E o mais impressionante, ele pode estar vivo até hoje. Agora pense comigo. Se Enoque nunca morreu, se ele foi levado por Deus, e se a Bíblia afirma que está ordenado ao homem morrer uma só vez, será que Enoque precisa voltar à terra para cumprir essa parte da profecia? É aqui que a teoria mais impactante entra em cena, a de que Enoque será uma das duas testemunhas do Apocalipse. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, lemos sobre duas testemunhas que profetizarão durante 1260 dias, com poder para fechar os céus, ferir a terra com pragas e resistir ao anticristo. Essas testemunhas morrem, seus corpos ficam expostos por 3 dias e então são ressuscitadas e levadas aos céus diante de todos. Muitos teólogos acreditam que essas testemunhas serão Enoque e Elias. E sabe por quê? Porque são os únicos 2 homens na Bíblia que foram levados aos céus sem morrer. Ambos desapareceram. Ambos foram tomados por Deus. Ambos não têm registro de morte. Ambos aparecem ligados ao juízo. E ambos devem retornar. Essa teoria ganha ainda mais força quando olhamos para os poderes descritos em Apocalipse 11. Um deles fecha os céus para que não chova, algo que Elias fez. Outro fere a terra com pragas, algo semelhante ao que Moisés fez. Mas enquanto Moisés morreu e teve seu corpo disputado por Satanás, como diz Judas 1:9, Enoque segue como um mistério.
um mistério vivo. E mais, o livro de Judas, verso 14, nos traz uma revelação chocante. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, Enoque não era só um homem justo, ele era um profeta e profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. Muito antes de Moisés, muito antes de Isaías, muito antes de Daniel, Enoque já falava da volta do Senhor com seus exércitos celestiais. Essa declaração é forte, muito forte, porque nos revela que Enoque já tinha uma visão do fim dos tempos, antes mesmo do dilúvio acontecer. Agora pare e pense, se Deus o tirou da terra antes do primeiro grande juízo, será que ele o trará de volta antes do último? Enoque pode não apenas ter sido poupado da morte, mas pode estar reservado para ser testemunha do juízo final. E o seu retorno, quando acontecer, será impactante. Imagine isso, 2 homens surgem em Jerusalém, vestes antigas, autoridade espiritual, incontestável, palavras afiadas como espada. O mundo inteiro os assiste pelas telas, pelas redes, pelas notícias. Eles desafiam o governo mundial, profetizam o que ninguém quer ouvir e então são mortos em praça pública. Mas depois de 3 dias, se levantam, o mundo inteiro assiste, em choque, e no mesmo instante são arrebatados diante das câmeras. Esse é o nível de evento que está sendo descrito em Apocalipse 11 e Enoque. Pode estar no centro disso tudo. Se for ele e Elias, as 2 testemunhas, então a história bíblica não terminou para esses homens. Ela apenas foi pausada. Enoque, o homem que andava com Deus, o homem que profetizou o fim antes de Noé construir a arca, o homem que não morreu, vai voltar. E quando ele voltar, o mundo não estará pronto, porque sua presença será um sinal, um aviso, uma última oportunidade. A Bíblia não conta histórias à toa. Se Enoque foi registrado, se foi arrebatado, se foi citado no Novo Testamento, se suas palavras aparecem no Apocalipse, é porque seu papel ainda não terminou. E se você acha que tudo isso é apenas uma teoria, então te convido a olhar ao redor. A profecia está viva, o tempo está se cumprindo e os personagens estão voltando. Se essa história mexeu com você, não deixe isso morrer aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que ama a Bíblia e se inscreva no canal, porque o próximo personagem que vai voltar pode ser ainda mais chocante. E a série Personagens que Voltam está apenas começando. Mas para entendermos melhor a importância de Enoque, precisamos voltar aos dias antigos, à época em que ele viveu. Os tempos antediluvianos não eram como os nossos. A maldade humana estava crescendo de forma assustadora. Havia violência, corrupção, idolatria e práticas espirituais sombrias. Gênesis 6 fala de uma geração corrompida, dos filhos de Deus se unindo às filhas dos homens, de gigantes andando sobre a terra. Era um mundo em decadência, prestes a ser julgado com o maior desastre da história humana, o dilúvio. E em meio a esse cenário sombrio surge Enoque, um homem que nadava contra a corrente, que não se curvava à perversão de sua época, que andava com Deus quando todos estavam se afastando. Ele foi um farol de fé em meio às trevas. Seu relacionamento com Deus era tão profundo, tão íntimo, que o próprio Senhor o tomou para si. Mas será que isso foi apenas uma recompensa por sua fidelidade? Ou havia um propósito maior por trás desse arrebatamento? A tradição judaica também fala sobre Enoque de forma reverente. No livro apócrifo de Enoque, não aceito como canônico, mas considerado relevante historicamente, encontramos descrições impressionantes sobre revelações celestiais, anjos caídos e visões do trono de Deus. Mesmo que não possamos considerar esses textos como escritura, eles nos mostram como a figura de Enoque era misteriosa e fascinante para os antigos.
No Novo Testamento, sua menção em Judas é ainda mais intrigante. O fato de Judas citar uma profecia de Enoque sobre a vinda do Senhor com seus santos é chocante. Isso nos mostra que Enoque não era apenas um homem justo, mas um profeta com visão escatológica. Ele não falava sobre coisas do seu tempo apenas. Ele enxergava o fim. Ele falava de uma era que ainda viria milhares de anos depois. Se Enoque enxergava o fim e foi levado por Deus sem passar pela morte, é lógico supor que seu papel não terminou. Ele não pode simplesmente desaparecer da narrativa da redenção. Tudo o que Deus faz tem propósito e continuidade. Outro ponto importante é a justiça divina. Deus é justo em tudo o que faz. E se está ordenado ao homem morrer uma vez, como Hebreus 9:27 afirma, então nem Enoque nem Elias escapariam disso eternamente. Eles teriam que cumprir esse destino humano, morrer. E qual ocasião seria mais perfeita para isso do que em Apocalipse 11, diante de toda a humanidade, como um testemunho final da verdade divina? A missão das duas testemunhas será marcada por milagres, confrontos, julgamento e martírio. E isso exige um nível de preparação espiritual, coragem e autoridade que pouquíssimos personagens bíblicos demonstraram. Enoque é um deles. Se pararmos para pensar em como o mundo moderno está se tornando semelhante aos dias de Noé, com decadência moral, desrespeito ao sagrado, zombaria da fé e perseguição aos que se mantêm firmes, percebemos que o cenário profético está se montando. O retorno de Enoque não seria apenas espetacular, seria coerente. Ele começou sua caminhada de fé num mundo decadente e pode muito bem encerrá-la numa terra igualmente corrompida, como testemunha do juízo que vem. E mais, sua aparição ao lado de Elias mostraria que Deus nunca esquece seus servos fiéis, que o tempo não apaga os compromissos do céu, que a fidelidade tem eco eterno, que a obediência gera frutos mesmo séculos depois. Imagine o impacto que isso causaria no mundo atual. Ver um homem que viveu antes do dilúvio aparecer, em plena era digital, pregando arrependimento, confrontando líderes mundiais, profetizando desastres, revelando os segredos do céu. Isso seria uma afronta à arrogância humana, um sinal impossível de ignorar. E quando ele for morto, muitos vão comemorar, vão pensar que venceram. Mas ao terceiro dia, ele se levantará. E será tarde demais para muitos. Esse é o poder da profecia. Ela não se cala, não se perde. Enoque é o símbolo vivo de que tudo que Deus falou vai se cumprir. Por isso, quando falamos sobre personagens que voltam, Enoque precisa estar no centro dessa conversa. Ele representa a fé que resiste ao tempo, a justiça que transcende gerações, o mistério que aponta para o fim. E pode ter certeza, se ele realmente vai voltar, e tudo indica que sim, essa volta não será silenciosa. Ela será profética, apocalíptica, inesquecível. E talvez a grande lição da história de Enoque não esteja apenas no fato de ele nunca ter morrido, mas no modo como viveu. Enquanto o mundo se entregava à depravação, ele escolheu andar com Deus. Não era apenas uma fé declarada, era uma fé vivida. E essa caminhada com o Senhor foi tão intensa que Deus simplesmente o levou para si. Isso nos ensina que a intimidade com Deus não é uma teoria, é um estilo de vida. Enoque nos mostra que é possível viver separado, mesmo estando no meio de um mundo contaminado. Que é possível agradar a Deus, mesmo quando ninguém mais se importa com isso. Que é possível ter comunhão tão profunda com o Criador, a ponto de ser tomado por Ele. E esse é um chamado para nós hoje. Se vivemos dias semelhantes aos dias de Noé, então precisamos de uma fé semelhante à de Enoque. Uma fé que caminha, que resiste, que observa os tempos e se prepara para o retorno do Senhor. Uma fé que não negocia princípios. Uma fé que não busca aplausos, mas santidade.
Enoque não buscava ser famoso, não pregava para multidões, não construiu templos, nem fundou cidades, mas deixou um legado que atravessou milênios, e sua recompensa foi o próprio Deus. E quando ele voltar, se for de fato uma das testemunhas, ele não voltará como um desconhecido. Voltará como um sinal profético, um aviso claro de que o tempo se esgotou, de que o juízo chegou, de que a graça deu lugar à justiça. Por isso, o vídeo que você está assistindo agora não é apenas sobre curiosidade bíblica, é um chamado à vigilância. A história de Enoque é um espelho. Ela nos pergunta, se fosse hoje, você estaria andando com Deus? Porque o retorno desses personagens não é só um espetáculo profético, é um alerta. Eles estão vindo para anunciar que o relógio está zerando, que a porta da arca está se fechando, que os últimos testemunhos estão sendo enviados. E, depois disso, virá o fim. Então, se você ainda sente dúvida, frieza ou distância de Deus, saiba que agora é o tempo de se reaproximar. Não espere o juízo, não espere as testemunhas surgirem. Ande com Deus hoje, como Enoque andou. Seja achado fiel. E se você crê que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, ajude esse vídeo a chegar mais longe. Curta, comente, compartilhe. Ative o sino para não perder os próximos episódios dessa série que vai mexer com a sua fé, porque nos próximos vídeos vamos falar de outros personagens que também voltarão, e cada um deles carrega um alerta, um segredo, uma profecia, e você não vai querer ficar de fora. Nos vemos no próximo episódio da série Personagens que voltam. E lembre-se, personagens como Enoque não são apenas histórias antigas. São avisos vivos de que o céu está atento, de que o plano de Deus está em movimento e de que o fim não será silencioso. O passado está prestes a invadir o presente e quando isso acontecer, que você esteja pronto. Este é o tempo de despertar, o tempo de voltar a andar com Deus. Porque quando os personagens voltarem, não haverá mais espaço para indecisos. Prepare-se.